Travou, gente? Não, eu não lembro, professor. Mas não travou a internet não, né? Não. A gente falou um pouquinho do desenho da organização, a gente falou que o desenho organizacional era feito lá no topo da organização, falamos que o desenho departamental era feito no nível médio ou gerencial. Desculpa, e eu falei que o desenho de cargos e tarefas era feito lá no chão de fábrica, né? E aí eu falei, eu acho que eu já passei isso aqui, eu falei um pouquinho da estrutura, que a estrutura organizacional nada mais é que um conjunto de tarefas, divisões, departamentos e pessoas. E aí nós vamos para os tipos de estrutura. Tipos de estrutura cai na regimental, tá, gente? E aí nós temos a primeira. Tudo bem? Posso continuar? Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Posso tocar a partir daqui? Pode. Sim. Obrigado, Tuane. Muito obrigado. Bom, temos as estruturas virtuais. Quer dizer, esse tipo de empresa, ela é uma empresa que muitas vezes trabalha sem estrutura ou espaço físico, com poucos, muitos ou nenhum empregado. A gente vê hoje Americana.com, Submarino, a própria Magazine Luiza, apesar de ser um pouco diferente, onde ela vende uma grande gama de produtos que, na realidade, não são entregues por ela. Olha que puta negócio que eles fizeram, né? Pegaram um monte de fornecedor pequenininho, que, na realidade, eles não tinham grande poder de demonstração de mercado, de aparecer no mercado, se juntaram e o cara usa o nome dele e o João da Silva Eletrodomésticos manda lá uma caixinha de som JBL, né, e paga uma comissão para o Submarino. Quer dizer, ótimo para todos, né? O Submarino ganha, muitas vezes um pouquinho menos, mas ganha, e esse outro cara também está vendendo os produtos dele, né? E diz o seguinte, dependendo do grau de virtualidade, esse tipo de estrutura pode existir nessas condições, fazendo negócio, estabelecendo parceria, vendendo e criando necessidades aos seus clientes, disponibilizando bens e produtos e tendo como base pessoas, tecnologia de informação e processos, tá? A organização virtual é a possibilidade que o mundo do negócio encontrou para cortar radicalmente os custos fixos. Ah, eu já perguntei disso, que eu perguntei para vocês, custos fixos das organizações. Agora eu estou lembrando. Um custo fixo, Tuane? Não tem, né? Virtual. Não, mas me dá um exemplo de custo fixo. Aluguel. Perfeito. Foi justamente a mesma resposta que você deu da outra vez. Verdade, né? Bom, aí nós temos estruturas orientadas a processos. Ela é uma estrutura cujo conhecimento é de todos, inclusive muitos atuam nela. Ela é aquela estrutura rígida, pesada, ela é feita para processos mesmo, né? A fabricação de alguma coisa, processos demarcados, regras, procedimentos, manuais e tudo mais. E ela pode ter 4 modos funcionais. Primeiro, físico. O resultado, aqui diz o seguinte, o fruto de estudo sugere que a melhoria e a criação de novos processos produtivos, como, por exemplo, a adoção dos novos princípios de cadeia de valor. Tem a lógica que ela a física é física, tá, gente? Lá no lugar é um McDonald's, beleza? Você entra lá, você vê o cara cozinhando, fritando hambúrguer, montando sanduíche e tal, você está vendo todos os processos. Tem a lógica que ela é ligada a uma plataforma de tecnologia da informação e não mexe muito na sua estrutura de forma significante, tá? E aí nós temos uma física e lógica que é... Oi? Matheus, tudo bem? Boa noite, professor. Foi aí que saiu o grito que eu ouvi? Ah, não sei, a TV tá ligada, mas não sei se foi um grito, não. Ah, tá. Nós temos a física e a lógica, é o tipo ideal com a adoção de 2 medidas anteriores, isso é processo junto com a parte tecnológica de informação. E nós temos a parcial, em estruturas muito grandes e com processos muito complexos, qualquer um dos métodos seriam divididos em subprocessos. Por exemplo,
Vamos pensar na Uzi Minas, que era a antiga Cosipa, né? Ela é tão grande, mas tão grande, que a gente tem que separar a empresa por processos. Tinha laminação, cearia, alto forno. É a mesma coisa uma grande montadora de veículos. Tem lataria, motor, interiores. Eles separam essas empresas em partes menores. É a mesma coisa que um SAP. O SAP você tem módulos, né? Dependendo do tipo de organização que você tem um tipo diferente de computação. Estrutura terceirizada. Christopher, me dá um exemplo de uma terceirização. Como assim, empresa, professor? Tem? Empresa terceirizada, é isso? É uma estrutura terceirizada. Ela diz o seguinte, slide, ó, sua origem do inglês outsourcing, né, foi desenvolvida procurando transferir para terceiros todas as atividades que não forem da competência básica dela. Por exemplo, nós vamos num banco. O funcionário do banco faz a limpeza? Não. O funcionário do banco faz a segurança? Não. Então, é mais ou menos assim. O que o banco cuida? Apenas dos processos bancários e todo o resto da estrutura dele ele dá para outras pessoas trabalharem. Por exemplo, o hospital tem alguns que até tem uma lavanderia, mas tem hospital pequeno que não tem como ter uma lavanderia, eles vão terceirizar a lavagem, a limpeza dos lençóis, desinfecção e tudo mais. Tá? Então, quando uma estrutura é terceirizada, ele só mantém para eles o foco da empresa, tendo aquelas atividades que não são tão principais, eles passam para outras empresas. Deu para entender, gente? Caiu, né, gente? Sim, professor, travou tudo. Onde caiu? Na parte do hospital. Você ia dar um exemplo aí de Eu falei, por terceirização. exemplo, o hospital, muitas vezes, ele não lava roupa, ele pega a roupa dele e passa para outras empresas fazerem. A grande sacada da terceirizada é que aquela empresa ela só trabalha na atividade fim dela, tá? E tudo que é atividade meio, ela passa para outras empresas poderem fazer o serviço para eles, tá? Tudo bem? Dúvidas? Dúvida, gente? Travou de novo. Travou de novo, tá travado? Acabei de mandar uma mensagem para vocês, galerinha. Calma que Deus ajuda, hein? Tá merda, viu? Onde travou dessa vez agora, gente? No exemplo de novo. Porra. Bom, empresas terceirizadas, elas fazem o que é o principal da empresa e o que não é principal, elas passam para outras, tá? Vamos mudar que às vezes é esse slide que está zicando o trem. E aí, eu tenho, por último, a estrutura molecular, definida por Ross e Kay como estrutura molecular que considera o mercado, clientes, o núcleo. Em torno dele é uma flexível estrutura atendendo às demandas de mercado. Isso é, essa empresa ela se molda ao cliente e não o cliente se molda a ela, tá? Diz o seguinte lá embaixo: toda organização sobre o qual conseguimos falar é um organismo vivo em operação. Vocês concordam com isso, que uma empresa é um organismo vivo em operação? O que você acha, Vitória? Vitória? Aline, está me ouvindo? Sim.
uma organização é um organismo vivo em operação. Você concorda com essa observação do autor? Uma organização. É um organismo vivo em operação. Você concorda com isso? Sim. Por quê? Porque na operação tem que ter uma Eu te faço organização. eu te faço umas perguntinhas. Filha da puta, né, Aline? Professor, não sei como explicar isso, não. É assim, uma organização, ela depende de pessoas, mesmo que seja uma organização de tecnologia, perfeito? Ela é um organismo vivo porque ela tem objetivo, ela tem processos, ela tem pessoas, então é uma coisa que ela está se movimentando a todo momento, ela tem todo momento que se renovar, tem que ter flexibilidade de mercado e funcionar, tá? E ela está em operação, ela está funcionando. Então, diz o seguinte, que qualquer manhã, embora em algum momento, ela está usando sua estrutura molecular. E fala que, então, o aspecto molecular varia entre estrutura... Nossa, chatão isso aqui. Hein? Vamos pular. Bom, características estruturais das organizações. Isso cai em prova, anotem. O que é uma estrutura funcional? É uma estrutura que está agrupada por funções comuns. Por exemplo, diretor, gerente, supervisor, coordenador, analista, assistente, ajudante, blá, 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 blá. É o famoso organograma que a gente vê na nossa empresa, tá? Que começa lá no presidente e vai acabar lá nos serviços gerais. Essa é a estrutura funcional da nossa empresa. Isso é estrutura dividida em funções. Tudo bem, gente? Tudo. Tudo bem, professor. Perfeito? Estrutura funcional, funções. Estrutura divisional. São empresas que têm divisões. Por exemplo, Bombril, sabão em pó, Bombril, sabão, palha de aço, Johnson Johnson, shampoo, absorventes, ok? Um frigorífico, linguiça, carne, frango, tudo bem? Uma empresa de laticínio faz o leite, faz o iogurte, faz a manteiga e faz tudo mais. Deu para entender o que é uma divisão? São departamentos, são divisões de produtos diferentes dentro de cada empresa. Dúvidas? Tá me ouvindo, Tá Aline? travando? Tá travando, professor. Tá travando. Travado aí. Tinha travado, agora parou. Hoje o negócio tá punk, viu? Bom, estrutura divisional, vocês ouviram o que é? Sim. Sim, isso deu para ouvir. Só a explicação, o exemplo que não. A empresa é separada em divisões. Por exemplo, uma empresa de laticínio faz leite, faz ricota, faz mussarela, faz iogurte. São as divisões que a empresa tem lá dentro. Por exemplo, Volkswagen Caminhões e Volkswagen Automóveis. São divisões diferentes. Tudo bem, deu para ouvir? Eu sim, professor. Estrutura geográfica, objetiva a dar respostas a diferentes preferências em cada região. A gente sabe não, não sei se vocês sabem, lá na Índia, o McDonald's, o hambúrguer não é feito de carne de vaca, é usado uma outra carne lá, um outro negócio, porque indiano não come vaca, para eles a vaca é sagrada. Perfeito? Então, a estrutura geográfica ela vai atender algumas peculiaridades de cada região. Ok? Travou de novo. Travou de novo? Travou, vocês me ouviram, gente?
Tá travado, professor. Puta, galerinha, vocês me desculpam hoje aí, porque o negócio tá feio, hein? O problema é a explicação, professor. Sempre trava nessa hora. Estrutura geográfica. Então, cada região trabalha de forma diferente. Tudo bem? Sim. Legal. Estrutura horizontal. Organiza agentes e artefatos em torno dos processos centrais, ou seja, uma clara direção de coordenação, comunicação de esforços, valorizando diretamente os clientes. Tudo bem? Horizontal. Tá? Trabalha dentro dos processos centrais. E uma híbrida. É o tipo de estrutura predominante na grande maioria das empresas, porque tem muita empresa que tem função, tem divisão, trabalha com área geográfica, quer dizer, tudo essa salada está metida lá dentro da organização, tá? Mas por que a gente está falando tudo isso até agora? Na realidade, nós estamos trabalhando tudo isso para que a gente possa chegar ali na frente, quase daqui a pouquinho, no organograma. Todo mundo sabe o que é um organograma, gente? Eu não lembro, professor, esqueci. Não lembra, Caio? Porra! Então vamos chegar lá então daqui a pouco. E quais são os comportamentos das organizações? Como máquinas. McDonald's trabalha como uma máquina, como se fosse uma máquina, concordam? Você acha que o Joãozinho que frita hambúrguer ele pode mudar o tipo do hambúrguer da maneira no qual ele frita? Não, ele é uma máquina, ele é mecanizado, tá? Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, professor. Vão me dando um toque aí, tá? Bom, aí as empresas trabalham como organismos, né? Organismos, gente, pessoas trabalham junto, como se fosse um grupo de indivíduos, organizações e toda a parte social, tá? Organismo é toda a parte que as pessoas interagem, dão ideias e tudo mais, tá? Como cérebro, oferece como base processamento de informações. Com cérebro é toda empresa que trabalha focada mais na área de tecnologia de informação, mais sistematizada e tudo mais, tá? E como cultura, quer dizer, é aquela empresa que tem aquela cultura e não muda por nada. Ele trabalha há 50 anos daquela maneira e não vai mudar, tá? Como sistema político, isso aqui eu não vou passar. E vamos lá. Vamos entrar no organograma, tá? Quando a gente fala de organograma, nós temos duas linhas de comunicação. A linha horizontal, que a linha horizontal no organograma nada mais é do que os departamentos, nada mais são do que os departamentos, desculpa, tá? Então, eu tenho produção, eu tenho RH, eu tenho marketing, eu tenho administrativo, eu tenho a logística e eu tenho tudo mais. Todos estão no mesmo nível. Ok? E eu também tenho uma linha vertical, que ela trata das funções de cada departamento. Ok? Se eu colocar lá na prova, eu normalmente falo assim, quais departamentos estão relacionados nessa empresa em relação à sua linha horizontal? Vocês vão pegar e colocar todos lá departamentos. E funcional, que é a vertical, as funções de cada empresa, dentro da empresa. Estão me ouvindo, gente? Sim, professor. Tá dando para entender ou tá ruim? Tá tranquilo, professor. Tá? É porque é fácil, tá? E aí o organograma representa o desenho gráfico de uma estrutura. Aqui nós temos, ó, em cima o presidente, aí vem os diretores
gerentes, e aqui para baixo viriam os outros. Caiu? Não. Aqui outro desenho. Cara, isso aqui eu tinha que ter dado na lousa, velho. Isso aqui para fazer em computador é óbvio. E aqui nós temos dois tipos de hierarquia administrativas. A alta, tá bom nesse, a alta e a baixa. Imagina o seguinte, gente. Eu sou dono de um restaurante em Santos. E eu tenho cinco cozinheiros e 5 garçons. Eu preciso ter muitos níveis na minha organização? Gente? Não, professor. Legal. Qual a vantagem, Christopher, de eu não ter muitos níveis na minha organização? Porque não precisa de muita gente para comandar. O senhor mesmo, como dono, pode comandar, porque tem poucos funcionários. Chego lá para a galera e falo assim, ó, faço uma reunião de manhã, olha, o quilo era R$ 27,80, passou para R$ 32, hein, galerinha? Todos vão saber na hora a minha comunicação? Então, se tiverem... Todos vão poder dar o pitaco na comunicação. Aí vem o Christopher e fala assim, ó, você está aumentando para 32, mas o cara da esquina ali, ó, continua a 28. Você não vai vender que os caras vão almoçar lá, hein? Olha como é que as comunicações são mais rápidas e talvez as coisas se resolvam mais fácil nesse tipo de organização. E aí ele fala assim, porra, mas o cara lá não tem picanha e eu sirvo picanha. Vocês entendem que toda a parte de fluidez de comunicação, de decisões, é muito mais fácil numa organização baixa? Sim. Legal. E no Exército, lá na aeronáutica que tu é, né, Christopher? Isso. Tem muitos níveis? Muitos. Muitos, né, cara? Muitos níveis. E aí o que acontece? Vai lá, ó, é brigadeiro o general da aeronáutica, né? Tenente brigadeiro. Brigadeiro. O brigadeiro chega para o... Vou falar do Exército, que eu sei mais do Exército, tá? O general fala para o coronel, que fala para o tenente-coronel, que fala para o major, que fala para o capitão, que fala para o segundo-tenente, que fala para o primeiro-tenente, que fala para o subtenente, que fala sargento, 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 e vai tudo lá para baixo. A hora que vai chegar essa comunicação lá no soldado lá embaixo, quanto tempo demorou essa comunicação? Semanas, dias, sei lá, muito tempo. Será que essa comunicação fluiu da maneira que tinha que ser lá em cima? Será que realmente é do jeito que estão falando, é exatamente do jeito que o cara falou lá em cima? E isso acontece em muitas empresas, cara. Tem muitas empresas que a gente tem, que tem chefe. Cara, tem mais... Eu já trabalhei em empresa que tinha mais chefe do que funcionário. E atrapalhava a vida, porque um dava uma ordem, outro dava uma ordem, e todo mundo se metia na história, cara, era uma zona total, tá? E isso é características de organizações altas, que têm 4 níveis ou mais. E organizações achatadas, 2 níveis administrativos. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Legal. E aí, vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, galerinha. É o seguinte. Assim, se alguém tiver com dúvida, pede para parar, tá? Porque eu, nesse negócio de EAD, de remoto, né? EAD remoto, cara, eu vou sentando a bota na matéria, se ninguém me parar, eu vou, tá ligado? Então, se vocês acharem que está muito rápido, alguma coisa assim, fala assim, Maurício, vai mais devagar, ou então eu não entendi tal coisa. Porque se vocês não entendem e a gente passa,
Lá na frente tem muita coisa que não dá para salvar, hein? Tá? Então, se acontecer isso, galerinha, dá um tempo, fala, Maurício, eu não entendi, volta. Tá? Que aí a gente volta e faz quantas vezes forem preciso, tá? Não se preocupem, porque se vocês fecham as câmeras e vocês não respondem, eu vou sentando a bota. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tem alguém que não está entendendo? Gente, vocês são Por administradores. enquanto tá de boa, professor. Vocês têm que saber, vocês são Acho que obrigados tá a saber tranquilo, fazer o professor. programa. Oi, Marcela. Eu não falei que tava tranquilo, tô te respondendo. Vamos voltar. Tá entendendo, Natália? Sim, professor. Você tá melhor, Natália? O que você tinha? Tô melhor, sim. Só Deus sabe. Fiz um monte de exame, mas nada deu certo. Foi Covid? Não, peguei o teste hoje, não foi. Caraca, hein, mano? Punk, hein? Deixa eu perguntar uma outra coisa para vocês. Nós não teremos tempo de ver a disciplina inteira. Vocês querem que eu passe as partes principais para vocês? Porque eu posso seguir a matéria normal do jeito que está, ou então eu posso ir para as coisas mais importantes, e aí a gente faz o mais importante. Pode ser. As coisas Melhor, mais né, importantes, professor? professor. Hã? O mais importante. Porque, ó, é assim, semana que vem, nós já não temos aula segunda-feira. Nós temos mais 3 aulas no semestre. Então, eu queria dar o organograma para vocês poderem fazer o organograma, que é importante para a vida de vocês. E se a gente ficar nessa parte conceitual, não vai dar tempo. Eu posso correr a matéria e dar o organograma direto? Sim. Pode sim, Sim. professor. Tudo bem? Vocês estão de acordo? Sim, sim. Então, beleza. Todo mundo de acordo, gente? Sim, professor. De acordo. Sim, professor. Isso aqui eu vou passar. Porque autoridade a gente já falou, autoridade de linha, de staff, responsabilidade, tipos de departamento. Ó, departamento de linha e departamento de staff, isso é bom saber. Departamento de linha são aqueles departamentos principais da organização que, caso dê algum problema na empresa, ele para de funcionar. Por exemplo, nós temos uma empresa que faz máscara para Covid. Legal? E aí eu tenho administração, produção, RH e financeiro. Tudo bem? Se der um surto de dengue na empresa e a produção parar, a empresa para? Para, né? Para, concordam? Se der um surto de dengue e o departamento administrativo parar, a empresa para? Não. Não necessariamente. Perfeito. Se der um surto de dengue, departamento de RH, faltar todo mundo, a empresa para? Também não. E o financeiro? Sem grana já é outra história, a empresa para. Concorda? Talvez. Então, todos os departamentos que são primordiais e que não podem parar na organização são departamentos de linha. Isso é, são os departamentos principais da empresa. Departamento de staff é aquele que serve para dar suporte. Marketing,
RH, algumas coisas de administração. Quer dizer, então, gente, o que a gente tem que pensar? Opa, o meu departamento, a minha empresa vai parar se esse departamento parar. Esse departamento é de linha. Ah, não vai poder fazer uma propaganda que ia fazer. Ah, pô, a empresa continua sem isso? Continua. Então, ele é de staff. Ok? Staff são departamentos que dão suporte para os principais departamentos da empresa. Tudo bem? Dúvidas? Não. Alguém tem dúvida? Não. De boa. Não. Legal. Bom, a amplitude administrativa nada mais é é uma pirâmide, tá, galerinha? Tá aqui embaixo, ó. Que diz o seguinte: nós temos 3 tipos de amplitude. Aqui na da esquerda, eu tenho um presidente, tenho 4 gerentes, 16 supervisores e 64 funcionários. Ela é uma empresa com amplitude bem pequena. Tá? Ela não é uma empresa que tem a base muito grande. Quando a gente pensa em base de empresa, nós estamos pensando na área de produção, no chão de fábrica. Beleza, gente? Beleza, prof.